A paz do Senhor, tudo bem com você? É muito bom ter você aqui. A minha oração a Deus neste dia é que o Senhor continue te abençoando, prosperando a tua vida material e espiritualmente. Que você esteja nesse momento com seu coração aberto para o Senhor, para aprender e apreender também de tudo que o Senhor preparou para nós com o estudo dessa leitura, dessa revista da Escola Bíblica Dominical Adulto, que tem o tema Relacionamentos em Família. É o segundo trimestre de 2023. E nós já estamos, olha que coisa linda, na lição 9. A semana passada nós tivemos a lição 8, que trazia o título de A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E hoje nós temos a lição 9 com o título Uma Família Nada Perfeita. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Então vamos aprender juntos? Vamos lá então? Se você tiver com a sua revista da Escola Bíblica, você pode pegar, mas não deixe de ter como sua companhia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a nossa lição dessa semana, a lição 9, ela traz o texto áureo que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está no livro aos Gálatas, certo? Na carta de Paulo aos Gálatas, está esse versículo do texto áureo. Se você não tiver a revista, você pode pegar a sua Bíblia e ver esse texto áureo, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Esse é o nosso texto áureo da lição, que traz o título Uma Família Nada Perfeita. Nós temos também a verdade prática dessa lição, que diz assim: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós temos a leitura bíblica que é feita em classe. Ela está baseada no livro de 2 Samuel, no capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, do versículo 5 ao versículo 13, do capítulo 5. Vamos repetir. A leitura bíblica está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 ao 5, capítulo 5, versículo 13 ao 15 e capítulo 12, do versículo 10, a primeira parte do versículo 13. Então, nós vamos fazer essa leitura. Antes disso, nós temos aqui na nossa revista da Escola Bíblica a sugestão de louvores que nós podemos cantar na nossa classe, ou mesmo no início da escola, da escola bíblica, antes de dividir a classe. Eu não sei como a sua igreja ela procede, mas tem as sugestões dos hinos 166, 208 e o 320. Olha só. Não são todos os hinos da harpa que eu sei não. Eu sei alguns. Mas o 208, ele é um hino que diz assim, olha que coisa linda. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador. Lindo esse louvor, você pode adorar o Senhor aí. E aí nós temos também o 166. Vamos ver se eu sei. Se você souber esse louvor, bota aí nos comentários que você sabe. De repente, nem eu sei, né? Olha só, nós estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. O 166 da harpa cristã, que é uma sugestão de hinos da harpa cristã, é o que diz assim: deixa entrar o Rei da Glória. Ouves tu, Jesus te chama, assim te chama o pecador. Muito bonito também. E aí nós temos, por última sugestão, 320. Qual será esse louvor? 320. Vamos ver como é bom estar compartilhando com você a palavra de Deus, os louvores. 320.
Esse eu não sei a melodia. Ele é seguir a Cristo. Diz, queres tu seguir a Cristo e andar na sua luz? Pelo mundo sempre visto por levar a sua cruz. Então são louvores que nos levam a meditar na vida com Cristo e no andamento com Ele. Olha só, então nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, certo? Começando em 2 Samuel capítulo 3, diz, e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amnon e de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Aí vai para 2 Samuel, capítulo de número 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão. E Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Aí vamos para 2 Samuel, capítulo de número 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e os darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Essa é a leitura em classe. Então nós estamos com uma revista, uma lição da Escola Bíblica Dominical, nesta semana, que ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro dele é o rei Davi e sua grande família. O segundo é filhos e parentes na casa de Davi. O terceiro, o problema moral na família de Davi. Então, esse é o conteúdo da nossa lição. Temos como palavra-chave dessa lição negligência. Essa é a palavra-chave. Repete comigo. Qual a palavra-chave dessa lição de hoje? Negligência. Exatamente. O que é negligenciar? É não cuidar, é não prestar atenção, é não dar atenção. Pronto. Qual a palavra-chave? Isso, negligência. Parabéns, muito bem. Qual é o título da nossa lição? Oi? Exatamente. Uma família nada perfeita. Outra pergunta, está baseado em qual livro da Bíblia? Exato, parabéns para você. Livro de 2 Samuel. Então vamos nós. Então vamos aprender juntos mais uma vez. Vamos lá. A lição dessa semana vai estudar a respeito das consequências que a negligência dos pais acarreta para a família. Esse vai ser o bloco dessa lição, do aprendizado dessa lição. Essa negligência, esse descuidado, certo? Se existe essa palavra, se não existiu, vai passar a existir agora. Beber um pouquinho de água aqui. Então, olha só. Então, nós vamos ver o quê? Quais são as sugestões que a revista dá? Você fazer uma dinâmica com a sua classe. E interessante que ele dá uma dinâmica aqui que eu achei muito, muito interessante. Sugestões de método. Para introduzir esta lição, a própria revista, o comentarista, sugere que use uma técnica conhecida como tempestade de ideias. Olha o que é que você vai aprontar na sua classe, veja só. Reproduza na lousa ou no data show a seguinte afirmação: o pecado sexual produz consequências desastrosas numa família. Aí você coloca essa frase lá. A partir dessa frase, quais são as primeiras considerações vêm à mente de seus alunos?
Isso é para chamar a atenção, certo? Certamente vai vir palavras como infidelidade, homossexualidade, imoralidade. Vai ser um turbilhão. Na verdade, é isso mesmo. É uma tempestade de ideias, porque vai vir tudo na cabeça do seu aluno. E isso é bom para quê? Para fazer com que o aluno também participe desse aprendizado na escola bíblica dominical. Você que é um professor, estude, se prepare. Por quê? Porque podem surgir perguntas que talvez você não saiba responder no momento, mas tenha a humildade dada por Deus de dizer a seu aluno, olha, no momento eu não tenho como te dar uma resposta desse assunto, mas eu vou levar para casa o seu questionamento e você pesquisa e eu pesquiso também. E no próximo domingo, desculpa, no próximo domingo nós vamos falar a respeito disso um pouquinho e eu vou te responder. Ou então, se o seu pastor fizer parte da sua classe, como é no meu caso, o meu pastor, ele faz parte da minha classe. A classe que eu participo, o meu pastor e o vice fazem parte dessa classe. Se você pode, como professor, se você, pastor, não for o próprio professor da classe, passar para o pastor, sugerir que ele possa dar essa resposta, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos para a introdução dessa lição. Olha só, vai falar, essa revista vai tratar da vida, da história do rei Davi. Quem foi o rei Davi? Aquele menino que cuidava das poucas ovelhas do seu pai e que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel e essa história você vai conhecer toda no livro de 1º e 2º Samuel, certo? Você conhece todas essas histórias aí. 1º e 2º Samuel, Reis, vai atrás dessas histórias. Abre a sua Bíblia. Manuseie a sua Bíblia, que ela é uma verdadeira bússola para a gente encontrar o caminho do conhecimento. E aí, nós encontramos Davi. Essa revista vai falar sobre a vida da família de Davi, o próprio Davi, os erros, os acertos e as lições que trazem para nós. Então, veja só. Vamos estudar as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera dele. Qual é o papel que Deus espera de cada pai? Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu lar. Você é responsável por isso. E nós vimos aqui, na verdade prática, a verdade prática falando que tudo que os membros da família plantarem, colherão. E isso é uma lei universal. Quando você planta goiaba, não vai nascer chuchu. Se você plantar chuchu, não vai nascer goiaba. Você vai colher aquilo que você plantou. Ou o fruto sendo grande, pequeno, não importa. Você vai colher o que você plantou. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. E nós estamos estudando aqui exatamente a colheita do que Davi plantou. Era um homem segundo o coração de Deus? Era um homem sincero, humilde, que se derramava na presença do Senhor? Mas era humano e ele errou. E teve as consequências. Então vamos nós ver o primeiro tópico dessa lição. O rei Davi e sua grande família. Davi teve uma família enorme. Davi teve muitas mulheres, Davi teve muitas concubinas e Davi teve muitos filhos. Gente, desculpa. E toda família grande, não são todos iguais. Cada um é de um jeito. Se você tem família grande, eu sou de uma família que são 12, né? Então, cada um tem família que só tem um filho. Isso aí, cada um com seu cada qual. Então vamos nós. Davi, o ungido por Deus. Olha só. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul. Olha só. E o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16,
o versículo 1 vai falar exatamente sobre isso. Quando? Quando o povo de Israel resolve querer ser igual às outras nações. Queria um rei. E Deus concede o rei, certo? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz: Então, disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ora, quando Israel ficou tendo Saul como rei, Saul, ele fez tudo errado. Ele desobedeceu a Deus, ele saiu dos propósitos de Deus, e isso fez com que ele desagradasse a Deus e perdesse o seu reinado. E Deus olha, e Samuel sempre com aquele cuidado, porque foi ele quem ungiu, talvez sempre tentando fazer com que Saul andasse no caminho certo, mas não conseguiu. O certo é que um dia Deus chega para o profeta Samuel e diz: Até quando é que você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Então faz uma coisa, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, vai na casa de Jessé, o belemita, que lá eu tenho um que eu escolhi. E Deus havia escolhido quem? Davi, que estava onde? Lá tomando conta das ovelhas do seu pai. Davi estava trabalhando, Davi já estava sendo pastor. Olha que coisa maravilhosa, cuidando com carinho, com cuidado e adorando a Deus lá onde ele estava. E a gente encontra que isso Samuel faz e unge Davi sem ninguém entender nada. Unge Davi naquele momento, mas aquilo ficou em segredo. E agora nós estamos aqui nessa lição desse dia com esse tema, essa lição 9 da Escola Bíblica Dominical Adulto do segundo trimestre de 2023. Uma família nada perfeita. Mas ele era escolhido de Deus? Era, mas tinha uma família que não era perfeita. Quem foi o culpado disso tudo, se há um culpado? O próprio rei Davi, que não assumiu o papel que deveria ter assumido. Era um bom guerreiro, era um bom rei, era tudo isso, mas não cuidou da sua própria família. E isso é um perigo. Muitas vezes nós somos levados a cuidar mais do trabalho lá de fora do que de dentro da nossa própria casa. E quando o mal já está estabelecido, é muito complicado para sair fora disso. E aí vamos nós. Nós estamos no primeiro tópico. Então vamos ver. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, levou ele lá e teve todo aquele processo. Nós vemos isso até em dramatizações. Nós lemos na Bíblia a palavra de Deus que Davi só foi ungido. Muito bem. E aí nós vamos, esse é o primeiro tópico o primeiro parágrafo do primeiro tópico que traz o título: O rei Davi e sua família. O primeiro parágrafo é Davi ungido por Deus. Certo? O segundo parágrafo é Davi, o homem de Deus. Primeiro é o quê? Davi ungido por Deus. O segundo, Davi, o homem de Deus. O Espírito Santo operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida quanto a isso. Tudo que Davi se propunha a fazer, Deus estava com ele. As guerras Davi vencia porque Deus estava com ele. Tudo Deus estava com Davi. Ele era escolhido. Presta atenção. Mesmo sendo escolhido, ele errou. Mas Davi tinha uma coisa esplendorosa nele, que eu acho fantástica isso. A humildade, a facilidade que ele tinha de se colocar aos pés do Senhor, se humilhar e pedir perdão. Olha só. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Isso não tinha dúvida. E aí, quando a gente vai ao longo do capítulo 2, ao longo dos capítulos de 2 Samuel, que é a nossa leitura bíblica dessa revista, dessa semana, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Tudo que Davi se propunha a fazer, ele era bem sucedido. Por quê? Porque ele estava diante de Deus. Muito bem. A proporção que foi passando o tempo, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi fez o quê? Unificou a monarquia e foi vitorioso. Davi foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Davi, ele se tornou rei de Judá,
e de Israel. Juntou tudo e ficou Israel, ele sendo rei de Israel, certo? Quando ele toma Jebus, não é? Aquele lindo trabalho, e ele se torna rei de Israel. Pronto, acabou. Não tem mais outro rei. É só Davi, rei de Israel. Porque o povo, as tribos, reconheceram que Deus era com Davi, que tudo que Davi punha a mão, ele era vencedor. Ótimo. Esse é o rei Davi. O terceiro parágrafo do primeiro tópico que nós estamos estudando, que traz o título, o rei Davi e sua grande família. Não esquece. O primeiro parágrafo falou de Davi, o ungido por Deus. O segundo, Davi, o homem de Deus. E o terceiro, a grande família de Davi. Aí começam os problemas. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Ora, Davi era o próprio, ele era o rei, e naquele tempo podia-se ter mais de uma esposa e podia-se ter várias concubinas. Isso era lá, né? Graças a Deus que mudou isso. Ótimo. E Davi foi colecionando esposas. Olhava para uma mulher, gostava, vamos casar. E tinha filhos. E ele constitui uma família enorme, certo? E aí, ele ainda não satisfeito só com as esposas, ele começa a pegar as concubinas também. E vamos fazer filho, né? E vamos gerar. Naturalmente, isso a gente vai encontrar, se você abrir a sua Bíblia, ele está em 1 Samuel, capítulo 18, 27, e 1 Crônicas 3, do 1 ao 5, e o 9, e 1 Crônicas 14, versículo 3. Muito bem. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve, sabe quantos filhos? 20. É uma população quase. Davi teve 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. A proporção que Davi ia casando, ele era rei, ele tinha todas as suas responsabilidades diante do seu exército, diante dos valentes de Davi. E ele, de repente, é como que ele pegou essa responsabilidade dele e terceirizou. Ele não deu a atenção que deveria ter dado aos seus filhos. Eram 20 filhos de mulheres diferentes, de pessoas diferentes, certo? Com pensamentos diferentes, com desejos diferentes, gostos diferentes. Muito bem. Ao ter tantos filhos e filhas, ele cai no pecado da displicência. Displicência é pecado, mas vai usar. Sabe por que é pecado? Porque quando você fica displicente com uma coisa que você precisa prestar atenção, você cai no erro. E erro é pecado. Certo? Se eu tiver errado, manda dizer nos comentários aí. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel. Gente, aí você vai dizer... Missionária, você não tem autoridade para falar sobre isso. Eu vou te dizer um negócio aqui. Eu sou filha de pastor. De pastor, ó, de lá de trás. Além do mais, eu sou serva de Deus. E olha só. Davi priorizou apenas, olha o que diz a lição. Apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade. Suas conquistas territoriais, com muitas guerras E aí é quando ele cai no erro. Ele esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. E aí, sabe qual foi o resultado disso? Ele planta essa displicência e olha o que ele vai colher. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Ele foi culpado completamente? Não. Os filhos já tinham também idade de pensar e fazer o bem, mas eles olhavam e não tinha uma pessoa firme para conduzir. Não é assim, eu estou olhando para você, você precisa fazer assim, eu estou presente aqui com você. E isso é um perigo, gente. Mas não é tarde para se arrumar se você estiver fazendo exatamente assim. Cuide do rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Ótimo, mas cuide primeiro da sua casa, do seu rebanho particular, que são seus filhos, sua esposa, ou se você é chefe de família, você mulher, cuide de seus filhos, cuide deles, não deixe que as pessoas de fora
que a televisão, que a internet cuide deles para você. Você é responsável e você vai colher o que você plantar. E aí nós temos então esse primeiro tópico que foi o rei Davi e sua grande família. Quantos filhos Davi teve? 20. Olha só, e muitas mulheres e concubinas. Então o rei Davi era um homem ungido de Deus. Entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. Ele era um homem ungido de Deus, mas a família saiu fora de tudo isso. Então vamos para o segundo parágrafo dessa lição maravilhosa que tem como palavra-chave negligência. Vamos lá. Filhos e parentes na casa de Davi. Olha só. O primeiro parágrafo. Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai. Maaca era filha do rei Talmai de Jesur e mãe de Absalão. Maaca era filha... Tamar era filha de Maaca. Maaca era mãe de Tamar. E Maaca era filha do rei Talmai de Jesur e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Absalão era irmão de Tamar. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2, está escrito essa história. 1 Crônicas, capítulo 3 e 2. Uma mulher bonita e virgem era Tamar. Sua beleza atraiu a Amnon, seu meio-irmão. Quem era Amnon? Filho primogênito de Davi, com Ainoã. Quando Davi ainda não era rei, ele casou com Ainoã e teve o seu primeiro filho chamado Amnon, certo? Está em 1 Crônicas, capítulo 3, o primeiro versículo. 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas, vamos achar. 1 Crônicas, capítulo 3. Olha aqui. E estes foram os filhos de Davi, que eles nasceram em Hebron. O primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreíta. Certo? Então vamos lá, vamos caminhando. O segundo parágrafo desse segundo tópico, que é filhos e parentes na casa de Davi, fala de Absalão. Quem era Absalão? Absalão era irmão de Tamar, que era filho de Maaca, e era o terceiro filho do rei Davi. Aí Davi já era rei, certo? Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Você pode pegar a sua Bíblia essa semana e ler essa história. Seu nome tem a ver, sabe com o quê? Olha que coisa interessante. Você pode até grifar na sua revista. Seu nome tem a ver com paz. Absalão, o nome Absalão tem a ver com paz, mas, ironicamente, a história de Absalão não tem nada a ver com paz. Absalão assassinou, matou o seu meio-irmão Amnon, e ainda Absalão conspirou e se rebelou contra o seu próprio pai, o rei Davi. Olha que coisa terrível. Agora, por que é que Absalão mata Amnon, seu meio-irmão? Porque Amnon resolve se apaixonar pela sua meio-irmã, por Tamar. Certo? Olha que bagunça virou a família do rei Davi. Agora vamos para o terceiro parágrafo desse segundo tópico, que é filhos e parentes na casa de Davi, falando sobre Amnon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã. É quando que ele gera o Amnon. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2, está dizendo isso. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente, porque ele se apaixona pela sua meio-irmã. Olha que coisa terrível. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentilmente por sua meio-irmã Tamar. Ele ficou doente de angústia, gente. Olha que situação. Leia em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2. E aí,
sempre interessante que ele já está errado, mas ele era uma pessoa desajustada. Ele era filho de rei, e ele se apaixona pela sua meio-irmã e se faz de doente. A Bíblia conta essa história. E o quarto parágrafo desse segundo tópico aqui, filhos e parentes na casa de Davi, vai falar de um conselheiro do mal. Sempre tem esses que, ao invés de lhe tirar do perigo, ele vai, não, faz mesmo, dá certo, eu te dou cobertura, cuidado. Cuidado com esses conselheiros do mal. É o que fala aqui o quarto parágrafo desse segundo tópico, fala de Jonadab. Jonadab era o que de Amnon? Primo de Amnon. E filho de Simeia, irmão de Davi. Então, Jonadab era sobrinho de Davi. Ele era filho do irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Segundo Samuel, capítulo 13, o versículo 3, ele vai falar dessa coisa. Como é bom estudar a Bíblia. E a revista da Escola Dominical está preciosa para nos ensinar. 13 de 2 Samuel, o versículo 3 diz: tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Olha só, mas para o mal. O mal sempre atrai o mal. Ora, Amnon tinha se apaixonado por quem? Pela sua meio-irmã. Ele estava praticando mal, o coração dele estava fechado para o bem. E ele tinha um amigo que era muito sagaz para o mal também. Por isso, esse homem induziu a Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto, então toma cuidado. E foi um desastre, porque no final ele acaba assassinado pelo seu meio-irmão. E por conta disso, as consequências virão, nós vamos ver aqui. E aí, fechando esse primeiro e segundo tópico dessa revista que estamos estudando com a palavra-chave negligência e com o título Uma Família Nada Perfeita, falando da família do rei Davi, na presente lição, Tamar, Absalão, Amnon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso. Olha o que vemos aqui. Fechando esses dois pontos. Na presente lição, Tamar, Absalão, Amnon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Olha que problema sério. O não cuidar do seu próprio rebanho. Mas vamos seguir para frente. Vamos lá? Tá pronto? Olha só, vamos beber um pouquinho de água, respirar, porque nós já estamos na última parte dessa revista maravilhosa, com o terceiro parágrafo agora, tá bom? Terceiro tópico, vamos lá. Que é o problema moral na família de Davi. Então nós tivemos o primeiro tópico falando o rei Davi e sua grande família. O segundo, filhos e parentes na casa de Davi. E agora nós vamos para o problema moral na família de Davi. O primeiro parágrafo vem falar das consequências de sua falta de domínio próprio. Domínio próprio está dentro do quê? Do fruto do Espírito, né? Vamos lá. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Quando foi? Quando ele passeia no palácio e ele observa uma mulher se banhando. E ele para, e ele olha e manda chamar. Como rei, ele tinha esse poder. Só que essa mulher chamava-se Batseba. E essa mulher era uma mulher casada com um dos guerreiros de Davi, com Urias. E Urias estava em guerra. E Davi ficou no palácio. E ele se apaixona. E o que é que ele faz? Ele cai em pecado com essa linda mulher. Ele se apaixona por ela. E ele adultera com Batseba. E quando ele pensa em sair fora disso, a coisa já estava feita. O pecado
havia atingido o rei Davi, o escolhido de Deus. Qual é a lição que traz para nós? Ninguém está livre de cair num erro, mas existe uma esperança enquanto se tem vida. Se humilhar diante de Deus e pedir perdão, porém, sabendo que o perdão é dado por Deus e você faz um propósito de não cair mais naquele erro, mas as consequências vêm. Você plantou, você vai colher o que você plantou. E aqui está essa prova. Então diz o quê? O capítulo 12 de 1 Samuel. O 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 de 2 Samuel, desculpe. O capítulo 12 de 2 Samuel, capítulo 12, fala de quando Davi acha que está tudo escondido e Deus manda um profeta. O cuidado de Deus por quem ele havia escolhido como rei. E Deus conhecia o coração sincero de Davi. Mas como homem ele fraquejou. E aí nós vamos ver aqui. O capítulo 12 resiste o confronto do profeta Natan ao pecado do rei. Que Davi tentou sair fora, porque Batseba fica grávida. Ele tenta, quando vem, ele comete 2 pecados. Ele adultera com Batseba, uma mulher casada. Batseba errou, também errou, ela era casada. Mas foi o rei que chamou, né? E o que é que acontece? Ele tenta fazer com que Urias, o marido de Batseba, venha da guerra e vá para sua casa e durma com sua mulher. E ele, tão fiel, ele não vai. Mas tudo isso tinha a mão de Deus. Para quê? Pelo cuidado do rei Davi, o seu escolhido. O homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia a sinceridade do rei Davi. E aí a gente encontra aqui que Deus envia o profeta Natan, mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, de simulação e assassinato, porque ele manda assassinar o marido de Batseba. O rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 13, o incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natan disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E foi tudo isso que aconteceu com Davi. Ele pagou muito caro. Ele teve filhos que se deitaram com mulheres que eram suas. E tudo isso feria Davi. E o interessante é que a criança que Batseba está grávida, Deus não permite que essa criança fique viva. E Davi, enquanto a criança está ali, ainda com esperança, ele está sem comer, ele está triste, ele não fala com ninguém, mas na hora que chega a notícia que o menino morreu, Davi, ele se levanta e ele come e ele se torna uma outra pessoa. E Davi se casa com Batseba. E interessante que isso chama a atenção, porque quando Batseba fica grávida e tem Salomão se torna o sucessor de Davi. Porque isso é a prova de que Deus olha o coração das pessoas e viu que Davi havia pedido perdão e se arrependido e estava pagando caro por tudo aquilo que ele se permitiu a fazer. Ele deixou que os desejos carnais tomassem conta da sua vida, mas ele pagou um alto preço. Mas Deus, por misericórdia do seu povo, ele levanta o filho de Davi, descendente de Davi, como rei de Israel, sucessor da sua casa. E aí nós vamos ver aqui o segundo parágrafo do terceiro tópico, que é o problema moral na vida, na família de Davi. Diz que incesto e morte na família, é o segundo parágrafo. O primeiro foi as consequências de sua falta de domínio próprio, ele pagou caro, e agora vem incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. Nós falamos no primeiro parágrafo do primeiro tópico.
A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão. Absalão ficou com tanto ódio do que tinha acontecido que assassinou o seu meio-irmão. Ele mata Amnon como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. E aí a gente vai encontrar isso em 2 Samuel, Tamar para um laço. Tamar ele monta o laço. Você pode ler em 2 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 11. Depois de ter se deitado com sua meio-irmã, humilhando-a, Amnon a desprezou completamente. Ele só queria machucar. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas, olha aqui, não fez nada contra Amnon. Davi continuava sem ter domínio sobre sua própria família. Apesar de ser um bom rei, escolhido de Deus, ele não tinha domínio sobre sua própria família. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amnon e mais tarde ele cavou sua morte precoce. Após desencadear uma rebelião, porque Absalão, filho de Maaca, ele resolve trair seu próprio pai, desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou muito e chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Por quê? Porque mesmo Absalão querendo tomar o trono, Davi não vai lutar, brigar com seu filho. Ele tinha um amor de pai pelo aquele filho. E quando chega a notícia que Absalão morreu, ele chora. Ele chora. Por que será que Davi chorou? Ele sabia que aquilo era consequência dos seus atos pecaminosos também. Do que ele havia feito lá atrás. Ele estava colhendo o que ele plantou. Agora vamos para o terceiro parágrafo desse terceiro e último tópico dessa lição. O problema moral na família de Davi, que fala da vigilância, proximidade e exemplo. Vamos ver. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. Então é muito importante que os pais entendam que não é só cuidar do rebanho do Senhor, da igreja, da classinha, do filho do vizinho, do filho do outro, chamar a atenção e não cuidar do seu próprio rebanho dentro de casa. Primeiro, cuide da sua casa, porque ali sairá exemplos para que seja visto testemunhos para as pessoas olhar e dizer, aquela família bem cuidada, tem um líder, tem um chefe, tem um pai, tem uma mãe que cuida dos seus filhos da sua casa, a ponto de dar testemunho para todos nós. Então vamos lá. E aí nós chegamos ao final aqui, a decadência moral, resumindo esse terceiro tópico, que é o problema moral na família de Davi. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele, Davi, tivesse priorizado uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Isso é muito importante. Por isso que a palavra-chave dessa lição é negligência. Então, o que é que nós aprendemos com essa lição? Não negligencie a sua responsabilidade. Cuide primeiro da sua família, do seu lar, do seu rebanho aqui pessoal. Você pastor, você pastora, você líder, cuide primeiro dos seus e leve o cuidado para os outros, porque isso agrada a Deus e evita plantar aquilo que você não quer colher. Então, concluindo essa lição, nós vimos que a família do rei Davi era uma família disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. O nosso desejo é que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e, além de transmitir, acompanhe de perto os seus filhos. Não abandone os seus filhos. Cuidado, não deixe seus filhos direto no celular, só ali, certo? Em vídeos. Preste atenção o que é que seus filhos estão fazendo. Converse com eles. Sente, leia essa história para eles. Conte
casos da sua vida também, não é feio isso não. Talvez você seja da geração que não era de sentar e conversar com os filhos, mas isso, graças a Deus, mudou. Comece a conversar, olhe para os seus filhos, não negligencie o diálogo com seu filho, escute seus filhos e dê conselhos bons com a sua própria vida. Então nós chegamos ao final dessa lição de hoje, a lição de número 9, que é uma bênção, uma família nada perfeita, baseado no livro de 2 Samuel capítulo 3. E aí nós vamos para a revisão desse conteúdo, vamos lá? Ótimo! As perguntas. O que o livro de 1 Samuel mostra a respeito da monarquia de Israel? Ele mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração, quando ele escolhe o rei Davi. Quem era Tamar? Era filha de Davi com Maaca, a irmã de Absalão. Como podemos identificar? Amnon era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Certo? Quem confronta o pecado de Davi? O profeta Natã. O que o rei Davi fez ao saber do fato entre Amnon e Tamar? Ele ficou com raiva, ele se irou, mas não fez nada contra Amnon. Ele ficou calado, ele negligenciou. Então, que o Senhor continue nos abençoando, que esse estudo dessa lição traga conhecimento e bênção para a sua vida. Deus continue abençoando a sua vida e boa aula de escola bíblica dominical. E até a próxima lição, se o Senhor nos permitir. E não esquece, a palavra-chave foi negligência. Dessa lição, a palavra-chave é negligência. E o assunto da lição é uma família nada perfeita. Assunto da lição, uma família nada perfeita. Deus continue te abençoando. Deus te abençoe. Se não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta. É muito bom ter você. Para você que não me conhece ainda, eu sou a missionária Evailza Marques e faço parte do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em São Paulo. Deus te abençoe.